Yom Yom do dia 14 de Cheshvan, selecionado de uma carta do Rebbe anterior. Nessa carta, o Rebbe traz um versículo do Teilim, dos Salmos do Rei David, que nos fala que os passos do homem são estabelecidos por Deus. E isso de forma mais específica, conforme detalhado nos ensinamentos do Baal Shem Tov, que ressaltam e destacam o conceito da divina providência, da providência divina individual e particular, que nada que ocorre nesse mundo é por acaso, por acidente, mas sim, por trás de tudo há uma providência divina e de forma específica e particular. Por isso também se entende, que fala o versículo, que todos os passos do ser humano são estabelecidos, são programados por Deus, onde a pessoa vai parar e por que ele chega naquele local e etc. Isso tudo é estabelecido por Deus dentro de um propósito, de uma programação. Então, assim explica o Rebbe anterior que cada membro do povo de Israel tem uma missão espiritual na vida. Cada um de nós tem uma missão específica, uma missão individual que cabe e compete apenas a ele, a esse indivíduo, a essa pessoa, a realizar essa missão. E essa missão espiritual, de forma geral, consiste no quê? Em ocupar-se com a tarefa de construir uma morada para Deus. Na linguagem do Midrash, inúmeras vezes trazidas na Hassidut, quando se explica qual o propósito divino na criação do mundo, de forma geral, e desse mundo terrestre, mais especificamente, o objetivo era construir uma morada para Deus aqui nesse plano inferior. Deus já é onipresente, mas aqui no mundo inferior, no mundo físico, materialista, nós não notamos de forma evidente a sua presença, nós não vemos Deus de forma explícita. E somos nós, compete a nós, essa é a nossa missão, estando aqui nesse mundo material, em elevar a matéria, em trazer espiritualidade para a matéria, e dessa forma nós estamos, por assim dizer, construindo uma morada para Deus no plano inferior. Estamos fazendo desse mundo um lugar adequado para se tornar um habitat para a divindade, um lugar onde a Shekhinah, a presença divina, possa estar de forma revelada. Por isso se diz que cada um de nós, uma vez que cada um de nós carrega sobre si essa missão, essa incumbência, como e onde estiver, em qualquer situação e circunstância. Ou seja, essa missão não é apenas para os rabinos, não é apenas para os mestres espirituais, para os grandes tzadikim, não, para toda e qualquer pessoa. Cada um, onde e como estiver, deve procurar engendrar e empenhar todas as suas forças para encontrar algum sustento espiritual. Nos diz, uma vez que cada um de nós possui uma alma divina, e cada um de nós, portanto, tem a missão da sua alma, tem um propósito espiritual elevado a realizar aqui nesse mundo. Por isso, cada um de nós deve também, de forma ávida, de forma dedicada, deve procurar uma parnassá, um sustento. Então, todos nós sabemos que isso é o instinto de sobrevivência. Todos nós procuramos estudar, aprender uma profissão, trabalhar, procurar um emprego, ganhar um salário, ou abrir um negócio, faturar e lucrar, em primeiro lugar para poder se autossustentar, ou para sustentar de forma digna a nossa família. Então, isso é a parnassá, o sustento, o ganha-pão. Então, que nós devemos ter uma ocupação e uma fonte de renda financeira para nos alimentar fisicamente, para suprir as nossas necessidades materiais. Para nós isso é óbvio, não precisa ser dito e explicado. Mas aqui o que diz o Rebbe anterior no Yom Yom é que da mesma forma que nós buscamos com todo o empenho uma parnassá, uma fonte de sustento física, material, da mesma forma, da mesma maneira, nós também devemos correr atrás, devemos buscar insistentemente, procurar uma parnassá espiritual, uma fonte de sustento para a nossa alma. Algum tipo de atividade, algum tipo de ação
que resulte nisso, que alimente, por assim dizer, a nossa alma, que dê sustentação à nossa espiritualidade, que vá de encontro à nossa missão espiritual aqui nesse mundo, que na verdade é o propósito da nossa existência. Então isso que diz o Rebbe anterior, isso compete a cada um de nós, não só a líderes comunitários, como nós falamos, não só a tzadikim, mas cada um, como e onde estiver, deve procurar e com muito empenho e deve investir suas forças para encontrar algum sustento, algum trabalho espiritual, buscando meticulosamente, tal como faz quando busca o seu sustento material, assim como a gente corre atrás da nossa parnassá, do nosso lucro, do nosso ganho, a gente vai atrás do dinheiro, etc. Então, com o mesmo ímpeto, a gente deve ir atrás também de um sustento espiritual. Assim deve ser, porque conclui o versículo, assim fala aquele mesmo versículo trazido do Teilim, dos Salmos, ele, o homem, deseja seguir o caminho dele, de Deus. Então ele nos diz, quer dizer, a interpretação dessa frase em termos literais é que Deus deseja os caminhos do homem. O que significa? Isso nos remete a algo que nós encontramos, uma frase bíblica em relação ao primeiro judeu, ao patriarca Abraham. Assim como consta em relação a Abraham, que Deus afirma a respeito de Abraham, pois eu o conheço e o amo. Abraham, por quê? Porque ele, pela sua conduta, e não só pela sua conduta, etc., mas porque também ele vai instruir e ordenar os seus filhos, sua descendência depois de si, para preservarem esse mesmo caminho. Na linguagem bíblica, eles guardarão ou seguirão o caminho de Deus. Lá, quando a Torá se refere ao caminho de Deus, a Torá usa o tetragrama para se referir a Deus, o caminho de Havaye. Então, aqui ele nos explica, o Rebbe anterior, de acordo com a interpretação hassídica, que existem dois caminhos. Por assim dizer, a gente pode falar que existem dois caminhos. Pode entender, e baseado em versículos, em escrituras, existe o chamado, ambos são traduzidos como caminhos de Deus, só que um é descrito como Derech Elokim, caminho de Deus, mas Derech, o caminho de Elokim. E é sabido que o nome Elokim, o nome de Deus, Elokim, tem um valor numérico de 86, e ele representa, 86 é o mesmo valor numérico que a palavra Hateva, que significa natureza, e ele representa a atuação de Deus dentro do plano da natureza, camuflado na natureza, a energia divina convencional, de forma que ela está encoberta, revestida na natureza. Esse seria o caminho natural. Quando nós falamos em Derech Havaye, quando nós evocamos o tetragrama, aquele nome que é supratemporal, que indica a transcendência divina, como Deus está acima do universo, então isso já faz alusão à energia divina sobrenatural. Então existem dois caminhos que podem ser seguidos. Um é o caminho de Derech Elokim, que é o caminho natural, forma natural, convencional de fazer e realizar as coisas. Outro é isso que está escrito a respeito de Abraham, que ele vai instruir os seus filhos e descendentes a seguir Derech Havaye, o caminho de Havaye, o caminho do tetragrama, o caminho do transcendental, do sobrenatural. Então isso significa o caminho que transcende a natureza, ou seja, atrair o sobrenatural para dentro da natureza, atrair e trazer aquilo que originalmente é transcendental, que está acima, trazer isso para o plano convencional, para dentro do plano natural, para o mundo de acordo com as suas limitações. Que ele nos explica que Deus criou o mundo de tal maneira que aos olhos do homem, aos olhos do ser humano, nós precisamos trabalhar, enfim, de forma convencional, fazer as coisas como manda o figurino e etc, e esperar os resultados. Então, aos olhos do homem pareceria seguir um padrão natural, caminho, mas esse padrão natural, natureza, está associado, isso é chamado do caminho de Elokim, da divindade, conforme está revestida e camuflada e encoberta dentro dos padrões da natureza. Porém,
Torá e mitzvot é algo que eleva o ser humano acima da natureza. Torá e mitzvot são instrumentos que fazem o ser humano se superar as próprias limitações, fazem ele transcender, levam ele, dão a ele acesso ao plano sobrenatural. Por isso, Torá e Mitzvot são chamados, ainda nesse versículo que faz alusão a Avraham Avinu, os caminhos de Havaye, os caminhos de Deus, mas se referindo a Deus no plano transcendental. E por que Torá e Mitzvot são chamados assim? Pois traz o que está acima da natureza, ou seja, a divindade para dentro da natureza. Que a gente observe o mundo não só, isso é a natureza, isso é o normal, isso é o convencional, assim é, e etc. Não é? Essas são as leis da natureza. Não, Torá e Mitzvot nos coloca num patamar mais elevado e nos possibilita ter acesso ou sentir e perceber as coisas como elas estão acima, captar a divindade conforme ela está acima da natureza. E graças a essa conduta de Israel, que seguem nos caminhos de Avraham Avinu, aquilo que é chamado Derech Havaye, o caminho que leva à divindade sobrenatural, então, em contrapartida, pelo mérito disso, Deus dá em abundância a Israel o que está acima da natureza. As bênçãos divinas que pairam sobre Israel quando se conduz dessa forma também são bênçãos sobrenaturais, mas essas bênçãos vêm revestidas dentro da natureza. Em outras palavras, o Rebbe anterior começou nos dizendo sobre a divina providência, que todos os passos do ser humano são, por assim dizer, programados, destinados por Deus. Por que uma pessoa chega num determinado lugar diferente de outra pessoa? Não é? Então isso tem uma razão de ser. Isso número 1. Número 2, ele nos falou também que cada pessoa deve procurar uma parnassá, uma fonte de sustento espiritual. E aqui com isso o Rebbe está nos dizendo, por exemplo, se nós pegarmos pessoas de negócios, há uma pessoa que ele tem a sua lojinha e todos os dias ele está lá, talvez às 9 da manhã até às 6 da tarde, não é? E ele vai e volta e assim ele tem o seu ganha-pão, talvez até perto de casa, naquele lugar fixo, assim ele se sustenta por décadas e tudo bem. Já uma outra pessoa, talvez ele tenha mais ambição, ou queira fazer mais negócios, esse está fazendo viagens internacionais, viagens transatlânticas, talvez uma vez por mês, ele vai fazer negócios da China, onde for que seja, ele está viajando para cá e para lá. Então, aqui nos diz o Rebbe anterior, baseado nos ensinamentos do Baal Shem Tov, que explicam esse versículo no Teilim, Hashem mitzadegever konanu, que a pessoa saiba, se você vai parar num determinado lugar, e se por algum motivo a tua parnassá consiste em viajar de cá para lá, de lá para cá, ou em andanças e caminhadas, e você sai desse bairro, vai para outro lugar, e etc., na verdade isso tem um intuito mais profundo. Não apenas porque que esse tem a parnassá fixa no seu lugar e eu preciso estar correndo de cá para cá, será que é só para ganhar mais? Não, é porque nós temos uma missão espiritual em cada lugar que nós pisamos, em cada lugar que nós nos encontramos. Temos que saber que isso é um caminho divino, é um caminho de Deus, é um caminho para trazer divindade ao mundo. E nisso consiste a ideia do que nos falou o Rebbe, que cada um deve procurar, com o mesmo empenho que ele procura a sua parnassá, o seu sustento material, deve procurar também uma parnassá espiritual, uma fonte de sustento espiritual, e deve mesclar ambas as coisas, deve saber que se a divina providência conduziu ele para aquele determinado lugar longínquo, outro país, ou do outro lado do mundo, etc. Não é apenas para trazer alguns containers, fechar grandes negócios. Com certeza é para ele realizar naquela localidade também alguma coisa de cunho espiritual. Se interessar no fortalecimento do judaísmo naquela comunidade, ou com os poucos correligionários que existem naquele lugar, ou praticar o bem, fazer alguma coisa de espiritual. E na verdade nós estamos no mundo essencialmente para o espiritual. O material é a fonte de sobrevivência física, material nossa, mas a nossa missão, o propósito da nossa existência está na parnassá espiritual, buscar esse sustento espiritual para a nossa alma, e isso que nos explica na sequência
o Rebbe anterior, que quando nós fazemos isso, então nós conseguimos trazer dentro, trabalhar nos negócios, isso é o caminho convencional, isso é o caminho natural, a ordem natural das coisas. Mas um Yehudi, ele deve trazer o sobrenatural para dentro do natural, ou seja, ele deve saber que ele não só sai, viaja, trabalha para ganhar o seu sustento material. Ele sabe que tem um propósito mais elevado e ele procura fazer isso, agir dessa forma, buscar também a atuação espiritual em todo lugar que ele se encontra, e dessa forma ele está ligado não só ao Derech Elokim, não só ao caminho de Elokim, de como se conduzir no mundo pela forma natural, mas Derech Havai é o caminho sobrenatural, como Avraham Avinu trazendo o sobrenatural, a divindade transcendental aqui para o mundo terrestre, até para o plano material.